Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e essa semana, gente, a APAE completou 52 anos e para marcar a data, ao longo de toda essa semana, estão previstas aí diversas atividades festivas. Para a gente conversar mais sobre esse trabalho tão lindo que é desenvolvido pela APAE, eu recebo a super vice-presidente da instituição, a Amanda Basso. Boa tarde, Amanda. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Imagina, prazer ter você aqui falando de uma instituição tão linda, tão séria. Primeiramente, estenda também os parabéns a toda a diretoria, estenda os parabéns a todos os pais, a todos os alunos da APAE, viu? Que bom comemorar esses 52 anos. É um trabalho lindo, um trabalho fantástico que é realizado. E se a gente for, por exemplo, traçar um paralelo, digamos assim, lá do início, antes da APAE, ao longo desses 52 anos e agora, o que você poderia falar pra gente? Amanda. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez. O abraço será entregue. Eles estão acompanhando lá da APAE, inclusive, que bom. Na TV. Lá tem as mães que com certeza devem estar assistindo lá na recepção da entidade. Então, para falar da pessoa com deficiência, eu vou começar um pouco antes desses 50 anos, para dar um apanhado geral, porque muita gente não conhece a história da pessoa com deficiência ao longo da humanidade. Então, na Grécia Antiga e em Roma, também na Roma Antiga, no Egito, as pessoas com deficiência eram exterminadas. Então, elas não tinham chance nenhuma, né? Quando os bebês já nasciam, eles já eram exterminados. Avançando um pouco mais, vamos para a Idade Média. Idade Média, a pessoa com deficiência, ela era voltado para ela aquele olhar mais caritativo. Então, a igreja geralmente tomava conta das pessoas. Se a pessoa tinha posses, as posses da pessoa ficavam na igreja. E tinha esse olhar, então, que eles eram também filhos de Deus e também tinham uma alma, então eles também mereciam esse cuidado. Então não existia outras instituições. Início do século XX, vamos para o Brasil. Tivemos aí um movimento higienista, né, que era para ter o controle racial, né, esse pensamento que a gente já conhece, né, do nazismo. Inclusive, no Holocausto, nós tivemos 300 mil pessoas com deficiências que foram mortas. Nossa. Primeiro eram feitos experimentos com essas pessoas e, na sequência, sentença de morte certa. Então, Hitler queria uma classe humana, ariana e tudo mais, e as pessoas com deficiência não teriam chance, né, com ele também. Enfim, depois da Segunda Guerra, a gente teve a Convenção da ONU, né, trazendo os direitos humanos, então, em 1945. Foi o fim da guerra. Em 48 nós tivemos a Convenção. E depois disso, muita coisa mudou. Então, quando, em 1955, que nós tivemos a primeira APAE do Brasil, no Rio de Janeiro, o Brasil ele estava com esse olhar já, o movimento higienista, né, e também a psicologia dentro da escola, trazendo esse olhar de separatividade, né? Vamos separar os bons dos que não conseguem aprender. Então, não tinha, então, lugar para essas pessoas. Em 1955, surgiu, então, a APAE. A nossa APAE, ela veio em 1971, né? 50 anos atrás. Nos anos 70, a gente tem uma resistência, né? Um pensamento, uma linha de pensamento de que a pessoa com deficiência não deve estar separada. Ela sim deve ser vista conforme o seu entorno, o seu contexto, a forma como ela foi estimulada. Então, a forma de aprender é vista com outros olhos, né? É possível aprender de uma outra forma, não dessa que está dentro do quadrado. Então, tinha esse olhar. A gente já tinha algumas leis, né, ao nosso favor, né, da pessoa com deficiência. Então, a gente conseguiu ali, a Constituição de 88 já traz essa frase educação para todos. Então, em 94, a gente teve a Convenção de Salamanca da Educação Especial, que foram 25 entidades do mundo inteiro, e o Brasil estava lá, o nosso MEC. Então, em 96, a LDB, que veio ser o marco aí para nós de divisão de águas, assim, com esse olhar um pouco mais, não o ideal, mas dando uma chance. Então, atendimento AEE, sala de aula, alunos sem deficiência, a sala separada para pessoa com deficiência. Então, ainda não é inclusão, né? Então, ainda não é ideal. E nesse contexto surge a APAE de Cascavel, porque a gente ainda
via, né, no caso quem estava na época, que via que ainda não era o ideal e precisava ter um olhar especial para essas pessoas aprenderem, porque mesmo tendo as salas especiais, ainda não tinha, assim, aquela visão holística, né, global mesmo, os olhos voltados para a potencialidade da pessoa e não simplesmente olhar da educação como sendo uma possibilidade de socialização. Então, nesse contexto que surge a PAI. E de lá para cá, muita coisa mudou. A gente conseguiu muita coisa em termos de legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, que hoje penaliza a escola se ela não aceitar, né, a pessoa com deficiência. Mas a gente sabe que ainda está aquém do que deveria ser. Né? Então, a gente ainda tem esse olhar das pessoas, um olhar patológico, né, clínico patológico. Não um olhar para a pessoa com deficiência, mas um olhar de pessoa, de ser diferente, um olhar de pessoa que é neurodivergente. Porque assim, é diferente você olhar para uma pessoa e dizer que ela tem uma doença e você dizer, não, ela pensa diferente, porque existem muitas teorias, Vygotsky, Vallon, nós temos o Gardner, que traz a teoria das múltiplas inteligências. Então, o Vygotsky não aceita dizer que uma pessoa pode ser comparada à outra em termos de desenvolvimento, porque o contexto de cada uma é preciso ser analisado. Quanto de impulso, quanto de estímulo a pessoa recebeu para ela conseguir realizar certas habilidades. Então, vai muito disso, né? A gente tem na história pessoas que foram criadas em meio de lobos, duas meninas, a Amala e a Kamala, elas pensavam que elas eram um lobo. Então, elas foram tratadas por lobos e pensavam que eram lobos. Então, se a pessoa com deficiência ela for tratada como um coitadinho, à margem, uma pessoa que não tem condições nenhuma de fazer alguma coisa na sua comunidade, ele vai acreditar. Então, a gente precisa mudar isso ainda. Temos ainda resquícios desse olhar clínico patológico, esse olhar assim que deixa, né, a pessoa com deficiência muito aquém do que ela realmente é. Né? Eu vejo dessa forma. Assim. Isso, e a gente precisa realmente que a sociedade aprenda e tenha mais conhecimento sobre essas relações, gente. Inclusive, a PAI desenvolve um trabalho fantástico. Teve já as festas, as comemorações. Ontem já tivemos comemoração, né? Tem até algumas imagens. Will, isso, já coloca lá pra gente. E essa semana continua, né? Pincela pra gente essa semana, então é festiva lá na PAI. Tem, essa semana tá muito legal, a cavalaria, né? Os próprios policiais, muitos não conheciam a PAI, eles se emocionam de estarem lá e tendo esse contato com os alunos ali. Nós temos quinta-feira uma apresentação do espetáculo Apaixonados, que vai ser na Unipar, né, no anfiteatro da Unipar. A gente quer lotar, vai ser às 14h. Quem puder ir, a gente sabe que é difícil, né, quem trabalha, mas quem puder ir, levar os filhos também. Já estendo o convite aí para Cascavel, região. Que bom, viu? Parabéns mais uma vez para essa entidade maravilhosa. E Deus parabéns para todo mundo lá. Um abraço bem apertado, viu? Lindona, obrigada pela sua presença hoje aqui. Deu uma aula pra gente. Você é demais. Obrigada. Até uma próxima. Até, obrigada.